versículo da palavra do Senhor. Mas eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Vai aparecer aí na tela de vocês uma imagem. E eu peço que vocês pausem o vídeo nessa imagem por 20 segundos. Cronometra aí no celular, no relógio, e tenta memorizar essas imagens. Depois vocês me dizem se vocês conseguiram ou não, tá? Valendo! Galera, conseguiram? Quem conseguiu, parabéns. Para quem não conseguiu, não tem problema também, porque afinal eu dei pouco tempo. E em segundo lugar, isso não era algo tão importante assim, que iria acrescentar tanto na vida de vocês. E é nesse ponto que eu quero chegar. Será que a palavra do Senhor, ela acrescenta na nossa vida e ela é importante de nós nos dedicarmos na memorização da palavra do Senhor? A resposta para isso é que sim. E está no versículo que a gente vai memorizar hoje. Ele está lá em Salmo 119, verso 130. Diz assim: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Esse versículo quer dizer que a palavra do Senhor ela nos dá discernimento ou conhecimento. Situações difíceis em nossas vidas ou diante de tentações, é a palavra do Senhor que nos dá luz e que nos dá sabedoria para que a gente consiga enfrentar essas situações. Então, por isso que é tão importante que a gente memorize a palavra do Senhor, e não somente memorizar, mas tentar vivê-la como a gente tem aprendido nos outros vídeos. Então, vamos memorizar? Salmo 119, verso 130. A explicação da tua palavra traz luz e sabedoria às pessoas simples. Um abração. Hoje, então, nós vamos para o último estudo da nossa série de estudos Plano de Jogo, uma estratégia para o crescimento espiritual. E o título do nosso estudo de hoje é Manual de Estratégia. E nós vamos entender ao longo do nosso estudo o porquê desse título. Pergunta inicial: vocês leram Salmo 119, que foi uma atividade solicitada aí nos grupos? Então, nós vamos falar algumas vezes no Salmo 119. Peço também que ao longo, que vocês vão me ouvindo, vocês acompanhem o arquivo PDF que foi enviado nos grupos para vocês verem a parte escrita e também as ilustrações. Na semana passada, o que nós estudamos foi também dentro do plano de jogo, desse estudo, 7 hábitos, 7 pontos que nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos ver o que é esse manual de estratégia. E uma pergunta que eu gostaria de fazer é que vocês relembrem como que vocês aprenderam tabuada. Hoje eu sei que no ensino de matemática existem várias maneiras, algumas maneiras pelo menos de se ensinar esses conteúdos, mas na época que eu estudei, estava sendo alfabetizada, a tabuada nós aprendíamos memorizando. Então, quanto que é 3 vezes 3, 3 vezes 4 e assim por diante, Então, ia memorizando, ou seja, decorando aquela multiplicação dos números, que tabuada nada mais é que uma multiplicação dos números, para saber. E eu sabia toda a tabuada, Eu fui aprendendo direitinho, fui memorizando aquela tabuada, tanto que não esqueci. Depois, à medida que o tempo foi passando e o meu raciocínio foi ficando mais amplo, a minha visão de operações matemáticas, de relações entre os números, eu fui entendendo aquilo ali, não só tendo na minha memória, mas também compreendendo o que significava aquela tabuada, o que me ajudou em todo o tempo, me ajuda até hoje, porque eu não preciso ter isso decorado, digamos assim, todo o tempo. Então, a partir de um momento que eu memorizei, eu pude também entender a relação de multiplicação entre os números e, com isso, eu estabeleci o meu próprio aprendizado da tabuada. Uma outra situação é, por exemplo, em um jogo de vôlei, vamos pensar, Se os atletas, eles decidirem ficar numa posição qualquer,
diferente, por exemplo, daquela que é estabelecida para que tu tenha um bom jogo, provavelmente alguma coisa vai dar errado, né? O que vocês acham? Será que o resultado vai sair como esperado? Ou, por exemplo, se durante o jogo eles ficarem fixos nas suas posições pré-determinadas, nós teremos um bom jogo? Provavelmente não, eles precisam se mover, eles precisam usar o manual que eles têm, ou seja, esse conjunto de regras, de sugestões, de dicas de como fazer as coisas, mas eles precisam adaptar, muitas vezes, eles precisam pensar em cima daquilo que lhes foi passado pelo treinador, por exemplo. Mesma coisa acontece quando eu estou correndo. Se eu não observar minha respiração, o meu movimento dos braços, minha passada, o meu ritmo de largada numa competição, será que eu vou atingir o resultado esperado? Eu tenho sempre várias sugestões, vários conselhos, várias regras, digamos assim, como se fosse um manual, né, de como eu devo proceder para que eu atinja um bom resultado. Então, qual que é o objetivo de um manual de estratégia em um esporte? Seja qual for o esporte. Então, o objetivo é, de acordo com aquilo que eu li, daquilo que eu pensei, vocês podem também depois dar sugestões aí no grupo, é acertar a jogada, né? Se for um jogo, por exemplo, de vôlei, de futebol, de basquete, obter o melhor resultado, ser vitorioso muitas vezes. Às vezes o melhor resultado ainda não significa vencer o time adversário, ou conquistar um pódio, no caso da corrida, mas significa tu obter o teu melhor resultado pessoal ou de equipe. Na vida cristã, qual é o manual de estratégia de um cristão? A Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está ela, né? A nossa Bíblia Sagrada. E qual que é o objetivo de nós sabermos esse manual de estratégia? Qual que é o objetivo para a vida do cristão? O objetivo é justamente o tema do nosso estudo, né? Que nós já viemos desenvolvendo há alguns dias, que é o nosso crescimento espiritual. Atleta, ele precisa saber o seu manual, ou seja, o manual de estratégia para o esporte que ele pratica. E para ele saber, por exemplo, na hora lá, no meio de um jogo, de uma prova, enfim, de uma competição, ele não vai estar lendo o manual todo o tempo, né? Olhando o manual aqui, ó, deixa eu ver o que diz aqui agora nesse item. Não, né? Não dá tempo, ele não pode tirar do bolso ou ler no celular. Onde é que ele precisa ter esse manual? Aqui, na sua cabeça, precisa estar memorizado esse manual. Então, na vida cristã, nós também precisamos estar com o nosso manual memorizado. Esse é um ponto do nosso estudo de hoje. A memorização da palavra de Deus, que é o manual de estratégia do cristão. Tal como no esporte. Por 3 principais motivos, o cristão precisa ter esse manual de estratégia memorizado. Os pontos são: derrotar o inimigo, conhecer a Deus e praticar a jogada. Agora nós vamos abordar cada um desses pontos, né? Ver o que cada um deles quer nos dizer. Gostaria que vocês observassem aí no arquivo que foi enviado para vocês esse slide que diz assim: não basta memorizar, é preciso praticar, raciocinar e interpretar o que foi memorizado. E observem os exemplos 1 e 2 e eu vou explicar isso para vocês agora. Então, nesses exemplos 1 e 2, eu quero chamar a atenção para a forma como nós muitas vezes estudamos, né? Saindo um pouco fora do contexto de jogo, né? Mas não deixa de ser também, né? Como é que vocês estudam para uma prova de matemática, por exemplo? Como é que vocês, eu sei, tá? Tô pegando um exemplo assim, né? Matemática e física são aquelas disciplinas que às vezes a gente, né, tem um pouquinho de aversão, não gosta muito porque são difíceis também, né? Mas como eu sou da área de física, então eu ia puxar uma brasinha aqui pro meu assado, né? Como diz o ditado. Mas nesses exemplos que eu coloquei, a pergunta é a seguinte: vocês estudam para uma prova de matemática, vamos supor, são 2 equações que eu coloquei ali no exemplo 1 e 2, em que nós devemos descobrir o valor da incógnita da variável x, né? E como é que eu estudo isso para uma prova? Eu decoro como eu resolvo?
Olha, muitas vezes a estratégia até vai para esse lado da memorização de exemplos de equações, né, que a gente memoriza como é que é resolver. Só que se eu chego na prova ou num trabalho e me deparo com uma equação diferente daquilo que eu estudei, eu já não sei fazer. Melhor, uma equação diferente daquilo que eu memorizei, eu já não sei resolver. Por quê? Porque fugiu daquilo que eu memorizei. Então, a ideia é que não basta memorizar, eu preciso praticar. Por isso, o professor, em geral, dá vários exercícios, uma listinha de exercícios para vocês praticarem em casa, estudarem, fazerem vários exercícios, vários exemplos. E vocês, dessa forma, conseguem raciocinar, estabelecer um raciocínio de como resolver as coisas. Então, a partir do momento que eu memorizo, eu preciso usar isso para também interpretar aquilo que eu memorizei e estabelecer um raciocínio em cima disso de acordo com a situação em que eu sou colocado, né? Frente à situação que eu sou colocado. Então, aqui no exemplo 1, descobrir o valor da variável x é relativamente simples. Para quem já estudou essa parte, não sei, né, que parte vocês estão estudando, ou se já estudaram. Agora, quando eu me deparo com o exemplo 2, em que eu coloquei frações e a variável x em ambos os lados da igualdade, como que eu faço para resolver? Né? Então, no momento que eu memorizo a estratégia, eu sei como resolver algumas coisas, mas eu também preciso usar isso para poder interpretar outras situações e vivenciar, estar preparado frente a outras situações. Bem, gente, falando um pouco de memória, essa é uma área que eu gosto de estudar. Eu quero comentar com vocês que memória tem 3 fases distintas. Nós temos a aquisição, que é quando a gente adquire conhecimento, a consolidação, que é quando a gente grava, a gente armazena esse conhecimento no nosso cérebro, e a reconsolidação, que é toda vez que a gente reativa esse conhecimento e reforça ele. Então reparem assim, na questão da Bíblia, né? Nós lemos a Bíblia, é o nosso manual de como se portar, e a gente acaba se comportando como a Bíblia sugere. Perfeito. Cada vez que a gente vive uma situação no dia que remeta àquilo que a gente leu junto, em grupo, da Bíblia, e a gente pratica isso, observem, a gente está reconsolidando uma memória que foi previamente consolidada quando a gente leu a Bíblia. Essa reconsolidação, ela fortalece a memória consolidada, fazendo com que ela fique mais forte, mais estável. E isso que se chama aprendizado. Então, por isso que a Bíblia não é só ler e ter um conhecimento teórico da Bíblia. A gente tem que botar em prática aquilo, porque isso reforça o nosso conhecimento teórico. É um ciclo. Olha só uma outra coisa interessante. Eu comentei da reconsolidação, que é, na verdade, o reforço da memória. Mas existe um outro fator associado à memória que é chamado de extinção. E ele é justamente o oposto da reconsolidação. O que quer dizer isso? A memória, depois que consolidada, ela pode ou remeter a uma reconsolidação e esse aprendizado ser fortalecido, ou essa memória pode passar por uma extinção e esse aprendizado assim vai ser enfraquecido. Então o que acontece? Quando a gente lê a Bíblia e põe em prática as coisas que a gente leu, a gente reconsolida e fortalece esse aprendizado. Quando a gente deixa de botar em prática, a gente só lê a Bíblia, mas não faz nada com o que a gente leu, esse aprendizado vai passar por uma extinção e vai ser enfraquecido. Então, a nossa memorização, ela é prejudicada se a gente não põe em prática o que a gente está memorizando. Então, como o Paulinho explicou para vocês, não basta nós lermos a Bíblia apenas, nós lermos e memorizarmos a palavra de Deus, nós precisamos praticar. Esse é o processo de consolidação da nossa memória que nós chamamos de aprendizado. Por outro lado, ele também explicou para vocês que se nós não praticamos isso, nós não estimulamos esse, digamos, traço de memória, nós vamos enfraquecendo mesmo. Isso é o processo de extinção. E isso acontece cada vez que nós não usamos a palavra de Deus nas situações em que nós somos colocados para enfrentar no nosso dia a dia. Então, a prática da palavra de Deus, ela precisa ser feita com perseverança, que é uma dos nossos pontos lá no fim do estudo. Então, já fazendo esse gancho lá, né, vendo que todas as coisas estão linkadas, esse comentário. Então, o primeiro ponto, porque nós precisamos memorizar as escrituras, e entendam que esse memorizar está atrelado à leitura e à prática da palavra do Senhor, é derrotar o inimigo.
Então, os textos bíblicos base para isso são Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, Salmo 119, versículo 11 e 105. Eu pedi para que vocês lessem todo o capítulo de Salmo 119. Eu também não vou ler aqui Mateus, né? Capítulo 4, versículo 1 ao 11, mas eu quero salientar alguns pontos que são importantes nesses textos bíblicos. O texto de Mateus 4, ele trata da tentação de Jesus. Então, se vocês já leram ou não, bom aconselho que vocês leem. Trata do tempo que Jesus passou, né, 40 dias, 40 noites jejuando no deserto, e ao fim desse período, Satanás se apresentou a ele e o tentou, né? E em todo o tempo, Jesus usa as escrituras, usa a palavra do próprio Pai, Deus, para vencer o inimigo. Então, Satanás vinha, muitas vezes com partes da Bíblia, distorcendo aquilo que estava escrito, ou seja, tentando que Jesus pecasse, porque esse é o objetivo do inimigo, que nós venhamos a pecar, e o pecado nos distancia de Deus. Esse é o objetivo do inimigo, nos distanciar de Deus, em resumo. Então, ele queria que Jesus não cumprisse com a vontade do Pai, não obedecesse ao Pai. Então, ele foi tentar Jesus usando alguns textos da própria Escritura. Mas Jesus, obviamente, ele sabia toda a Escritura. Ele sabia memorizar a Escritura. Era a palavra do Pai dele, não? E Jesus, em todas as vezes, as 3 vezes que Satanás tentou, né? Jesus rebateu, usando as Escrituras no seu próprio contexto. E o que me chama a atenção no versículo 11 é que diz assim, né? No versículo começa ali, né? No 9, 10... que Jesus, o inimigo diz assim, olhe para os reinos, né? Levou Jesus até um monte, olhe para todos esses reinos, se tu prostrado me adorares, eu te darei todos. E aí Jesus disse assim, com autoridade, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então Jesus não tinha somente a Escritura memorizada em sua cabeça. Ele a usou com autoridade em sua vivência naquele momento para não pecar contra o Pai. E isso é importante. No momento que nós, além de termos memorizado, nós pensamos, nós refletimos, nós interpretamos corretamente a palavra do Senhor com discernimento do Espírito Santo, nós vencemos a batalha que nos é posta a cada dia. O Salmo 119, por sua vez, ele trata em todo ele, é um salmo muito bonito, né? Da importância, a relevância da palavra de Deus na vida do cristão. Então, lá no versículo 11, diz assim, isso aqui nós vimos na semana passada, inclusive, a Larissa também trouxe essa parte bíblica. Guardei a tua palavra no meu coração. Por quê? Para quê? Para não pecar contra ti. E no versículo 105 diz assim, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, no momento que nós temos a memorização, o conhecimento da palavra do Senhor, ela gravada em nosso coração, nós derrotamos o inimigo. Por quê? Porque nós não fazemos a vontade dele, que é pecar contra o Senhor, e o pecado nos distancia do Senhor. Memorizar a Escritura nos mantém na direção certa, porque a Escritura é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, ou seja, nos ilumina o nosso caminhar, a nossa direção, e além disso, nos dá entendimento das coisas. Um outro aspecto importante, o segundo ponto, né, de que a memorização das Escrituras nos possibilita, é conhecer a Deus. Então, no Salmo 119, novamente, tem vários versículos ali, o 20, 24, 35, 40, 47, que vão trazer isso à tona. E é revelado sempre, à medida que se conhece a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, um forte desejo
um prazer nos preceitos do Senhor, um intenso desejo pelos estatutos, pelos mandamentos de Deus. E aí diz assim: como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Isso está escrito ao longo do Salmo 119, se eu não me engano é no versículo 47. E à medida então que nós vamos conhecendo a palavra do Senhor, mais nós vamos conhecendo a Deus, e isso nos aproxima dele. E uma coisa importante é que quando nós sabemos o que nós temos que fazer no nosso treino, no jogo, na competição, nós conseguimos aproveitar muito melhor aquilo que nós estamos fazendo. Então, conhecer e memorizar as Escrituras nos proporciona conhecer melhor ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Deus, a forma como Ele age, a sua justiça, o seu amor. E lembre-se, a Bíblia Sagrada, ela é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Então é importante que nós saibamos toda ela. Mas tem aquelas histórias lá no Antigo Testamento, sim, mas são histórias muito ricas, que nos permitem conhecer o nosso Senhor, a forma como Ele agia, os milagres que desde lá no início Ele operava no meio do seu povo. Então, conhecer a Deus através das Escrituras é um ponto importante, né, aqui do nosso estudo, é um desses pontos. Então, dos motivos pelos quais nós somos levados à memorização da Escritura. E além do mais, memorizar as Escrituras ajuda que possamos desfrutar mais da própria palavra do Senhor. O terceiro ponto é que na medida que nós memorizamos as Escrituras, nós praticamos as nossas jogadas. E o texto bíblico para isso é o Salmo 119, versículo 9, vocês podem ler aí, e também Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 24, que eu vou ler aqui com vocês, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vejam, se eu só leio ou ouço a palavra do Senhor e não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, assim, para memorizar, como é que eu vou memorizar as Escrituras? Não existe uma sugestão que vai valer para todas as pessoas. Cada um vai ter que descobrir. Tu vai ter que descobrir o jeito, né, que tu vai fazer a leitura do texto bíblico, como é que vai memorizar esse texto bíblico. Mas eu acho que isso pode estar traçado como um plano. Lembram do estudo da semana passada? Os nossos hábitos para desenvolver, né, o nosso crescimento espiritual. Então, trace o seu plano e inclua a prática da palavra do Senhor juntamente com a perseverança. Ou seja, aqui no versículo 25 de Tiago 1, diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Isso vem muito de encontro ao que o Paulinho falou sobre o processo de extinção e consolidação da nossa memória. Então, o perseverar na prática do Senhor hoje eu consegui vencer uma situação difícil, era um desafio para mim, eu consegui agir de acordo com a palavra do Senhor. Quantas vezes mais eu vou conseguir fazer isso? Não sei se vocês conhecem, né? Mas eu gostava muito de um joguinho chamado Resta 1. Não sei se vocês já jogaram esse joguinho. É um joguinho assim de tabuleiro, né? E eu gostava muito e eu ficava intrigada com aquele jogo. Ficava horas ali jogando aquele jogo. Qual que era o objetivo? O objetivo era ir mudando as pecinhas, né? De lugar em lugar, de espaço em espaço, de forma que ao fim do jogo, aí tu mudava elas, uma passava por cima da outra e tu tirava aquela sobre a qual tinha passado uma das peças. Enfim. E o objetivo era deixar uma única peça, né, no tabuleirinho ali. E o melhor ainda é se conseguisse
que restasse uma única peça no espaço do centro, no centro do tabuleiro, o que era muito difícil. Então eu, intrigada, praticava várias vezes ali aquele joguinho, e eu lembro que algumas vezes eu consegui deixar apenas uma peça. E uma única vez eu consegui deixar uma única peça no espaço central do tabuleiro. E depois não conseguia mais, mesmo praticando aquilo, porque era difícil. Mas se eu não tivesse perseverado em tentar conseguir atingir aquele objetivo, eu jamais teria conseguido. Se eu não tivesse praticado, eu não teria conseguido. Então nós precisamos ser perseverantes, praticar e ser perseverantes em praticar a palavra do Senhor. Repetir, repetir, repetir e repetir a prática da palavra do Senhor. Então, se nós não tomarmos cuidado, enchermos a nossa cabeça, né? Sei a Bíblia, desde Gênesis até lá Apocalipse, acho que eu já comentei isso aqui em um dos nossos estudos, mas as nossas atitudes não estarem de acordo com a palavra do Senhor, não vale. Então é importante entender que memorizar a Escritura não é o mesmo que vencer o pecado ou ter o crescimento espiritual. Tá? Uma coisa é eu memorizar e praticar a Escritura. Então, com base na memorização e na prática da Escritura, é que eu vou vencer o pecado, obedecer ao meu Pai Celestial e ter o crescimento espiritual. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma lista de coisas, né, para fazer, principalmente na época de aula e quando tem trabalho, também muita coisa. Aí a gente vai fazendo e vai marcando, né, com certinho aquilo que nós já fizemos, ou vai riscando da lista. Então, assim, conhecer a Escritura não é um ponto a ser riscado da lista, porque a cada dia nós vamos conhecendo, memorizando e vamos praticando isso. Não tenha como a leitura bíblica apenas como uma das coisas da tua lista diária para daqui a 1, 2 meses tu riscar dessa lista, porque é algo que tem que estar constantemente na nossa vida. Todos os dias medito na tua lei dia e noite, né? Além disso, a prática diária da palavra do Senhor é através da perseverança nessa prática. Tá? Então, eu desejo que vocês sejam perseverantes em praticar a palavra do Senhor que vocês têm memorizado. Então, alguns exemplos, né, no fim do texto que é enviado para vocês, né, vocês vão encontrar. Então, tem ali o seguinte, a estratégia de Satanás, o manual, né, ou seja, de acordo com a Bíblia, o que nós vamos fazer para enfrentar as situações, né, que o inimigo muitas vezes nos apresenta. E qual que é a nossa jogada utilizando o nosso manual de estratégia, que é a palavra do Senhor. Então, por exemplo, uma coisa que existe muito, né, que é a fofoca, por exemplo. Então, se nós lermos Provérbios, fofoca aqui colocado como uma estratégia do inimigo. A fofoca é um pecado, né, que vai nos afastando de Deus, que é contra o nosso irmão, o nosso próximo, né? Isso não é uma prática do amor ao próximo. Então, em Provérbios 10, capítulo 10, versículos 18 e 19, olha o que diz. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Em outras palavras, qual que é a nossa jogada para vencer a fofoca, muitas vezes? É ficar de boca fechada, né? Se a gente for ver também sobre vingança, né? Então, lá em Hebreus 10, versículo 30, nós vamos ver que a nossa jogada com relação à vingança é que a vingança pertence a Deus. Ela não pertence a nós, tá? Além disso, muitas vezes aquelas conversas, né? Todo mundo já fez isso, pelo menos, né? De vestiário, de banheiro, de cantinho de sala de aula, né? De corredor, que a gente diz, né? Isso tem entre adultos também, não é só entre os adolescentes, só entre, né, os jovens. Então, de acordo com Efésios 4, 29, nós vamos ver que nós devemos evitar o linguajar sujo, por exemplo. Falar palavras boas e úteis. Essa seria a nossa jogada. Para finalizar, nós temos 3 questões para serem discutidas e conversadas, né, sobre as quais vamos refletir em grupos, que são:
quais barreiras que te impedem de memorizar as Escrituras? A segunda questão é, como memorizar as Escrituras pode ajudar vocês a vencer o pecado e a conhecer melhor a Deus? E a terceira pergunta é, como você vai começar a praticar a memorização das Escrituras? Então, com isso, nós encerramos esse estudo, que tem como tema plano de jogo, e eu desejo que vocês tenham um plano, né, de memorização. Não esqueçam memorização da Escritura e também não esqueçam da prática da palavra do Senhor. Não esqueçam da hora silenciosa, né, que é de extrema importância para o crescimento espiritual. Daqueles 7 hábitos que foram discutidos na semana passada, também sobre o que contribuem para o nosso crescimento espiritual. E lembre-se sempre que em toda situação nós devemos estar com a palavra do Senhor, né, pronta em nossa mente, nosso cérebro, memorizada, e a partir de então colocarmos sempre em prática, levando sempre em conta, né, o amor do Senhor em todas as situações. Um grande abraço a todos vocês.